A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se não conhece o canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Dê uma olhadinha aí nos vídeos anteriores para acompanhar a leitura. Uma leitura simples, né? Aqui a gente aprende juntos. Estamos no livro de Daniel, né? Começamos anteontem o livro de Daniel. Hoje a gente dá sequência no capítulo 3. Lembrando que Daniel, ele aqui, né, falando de Daniel, foi quando a primeira leva de cativos foi para Babilônia, né? Ele foi junto com a primeira leva, né? Que o povo de Judá, né? Que a terra de Judá foi destruída, a terra de Jerusalém também foi destruída, mas antes disso, a primeira leva, né? Que foi que Deus mandou através de Jeremias, através de Ezequiel, né, profetizaram, né, que aqueles que seguissem o caminho do Senhor fosse cativo para a Babilônia, que esses sobreviveriam, né? E para ver como que é as coisas, né? Deus é maravilhoso, Deus capacita os seus para seu propósito, né? Nabucodonosor teve um sonho e ele exigiu, aliás, né? Porque Nabucodonosor, nessa época, ele era conhecido por sua maldade, né? Por sua crueldade, na realidade, né? Ele, por qualquer coisinha, ele mandava matar, né? Ele tinha muito sangue nas mãos, né? E ele mandou chamar todos os sábios, feiticeiros, astrólogos, né? Todos da província, para que lhe dissesse o sonho e a interpretação, né? E ele fez isso para quê? Para quê? Porque se ele dissesse o sonho, cada um iria interpretar a sua maneira e ele não iria saber exatamente qual seria a interpretação correta, né? Então, por isso, ele pediu para que ele dissesse também qual foi o sonho, né? Para ter certeza que a interpretação seria a correta. E como os adivinhos disseram, né, ao rei, né, que nenhuma pessoa nesse mundo poderia adivinhar qual o sonho que o rei sonhou, a não ser os deuses, né, que poderiam adivinhar. Sendo assim, ele mandou matar todos os sábios. E entre os sábios estavam inclusos, né, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, né, o próprio Daniel, que eram os servos do Senhor, os 4 servos do Senhor que foram escolhidos para serem para viverem no palácio junto com o rei, né? Então, o que Daniel fez? Daniel, sendo um servo do Senhor, ele pediu ao chefe da guarda lá que não cumprisse a ordem de matar os sábios, né? Esperasse por essa noite, porque ele iria conversar com Deus, né? Ele iria pedir uma direção a Deus, pedir para que revelasse a ele. E foi o que ele fez. Ele, antes de dormir, conversou, né, com os 3 amigos e falou: nós vamos entrar em oração e suplicar a Deus para que nos revele este sonho e a sua revelação, né? O significado desse sonho, para que não morramos e, obviamente, para que os outros também não morreis, né? Não morrereis, né? Porque os outros também morreriam com suas famílias, porque Nabucodonosor ordenou a morte de todos os sábios e suas casas derrubadas, né? Ou seja, suas famílias também. E Deus revelou a Daniel tanto o sonho, né, como o significado desse sonho. E com isso Daniel se tornou o governador de Babilônia.
E com isso, obviamente, Daniel não se esqueceu do Senhor, pelo contrário, ele deixou muito bem claro que quem declarou o sonho, né, a visão, e quem lhe deu o significado da visão foi Deus, não foi ele, né? Foi o Deus único, o Deus vivo. Ele deixou isso muito bem claro. E com isso, Daniel se tornou governador de Babilônia. Ou seja, o propósito de Deus ali já estava começando a valer, porque seria muito bom, né? Como o povo cativo, o povo de Deus estava cativo em Babilônia, então nada melhor do que um dos seus como governador de Babilônia, né? Tendo um servo do Senhor como autoridade na cidade, e isso também ajudaria muito o povo de Deus, afinal de contas, o povo de Israel ali também tinha muitos que se tornaram escravos, né? Alguns se tornaram moradores da cidade, mas muitos deles se tornaram escravos, além dos próprios escravos que tem da própria cidade, né? Então, um israelita sendo governador, isso poderia ajudar muito dos israelitas ali, né? E hoje a gente vai ver sobre a imagem de ouro que estava em um desses sonhos, né? Aliás, em um desses sonhos não, estava no sonho, né? Que foi no capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Aliás, essa imagem de ouro é outra coisa. Não tem nada a ver com o sonho. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 70 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do bífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus, falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei de Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostuma aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só, a fornalha estava tão quente que os soldados que jogaram os 3 judeus dentro da fornalha se queimaram somente em se aproximar da fornalha. Então imagina só o calor que vinha daquela fornalha. E a gente continua aqui no versículo 24. Aliás, no versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: porventura mão lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que aqui vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Nossa, chega a me arrepia, gente. Isso é maravilhoso. No versículo 27, e reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, para verem a estes homens, como o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus.
Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Oh, Senhor, glória a Deus, maravilhoso tu és, Senhor. Imagina só, né? Então, aqui foi mais um poder que Deus fez, mais uma obra que Deus fez ali em Babilônia em tão pouco tempo, né? O poder se manifestou ali, a visão de todos, né? O primeiro poder foi a revelação dos sonhos, que todos puderam perceber ali que Deus realmente é o Deus único, é o Deus vivo, mas esse da fornalha, toda a província de Babilônia, né? Todas as cidades ali puderam ver o poder de Deus, né? Pois Deus mandou o seu anjo ali na fornalha. Então, é uma coisa maravilhosa, né? O poder sobrenatural ali, todos viram, né? Não tinha como não dizer algo, não tinha como dizer algo diferente, porque estava ali na frente de todos, né? Milhares e milhares de pessoas. E imagine ali o povo comentando, olha só, você viu aquilo ali? Gente, o anjo ali dentro. Gente, eles não se queimaram. Eles estão ali, ó, pele lisinha, a roupa inteira. Imagina só o burburinho entre milhões e milhões de pessoas ali, né? E Deus é assim. Porque quando você confia sua vida plenamente nas mãos dele, ele cumpre o que promete, né? Porque ele prometeu cuidar de nós, ele prometeu cuidar de seu filho. E quando a gente o coloca em primeiro lugar, ele também nos coloca em primeiro lugar. Se a gente enfrenta o mundo por ele, ele também enfrenta o mundo por nós. Ele não deixa nos faltar nada, ele sabe do que necessitamos. Ele pode dar uma vida de luxo para a gente? Pode, mas ele sabe que não é necessário. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é nos dar o que é necessário. E isso ele nunca nos deixará faltar. Mas ele também quer o melhor da terra para nós. Não exatamente assim, ele não busca o melhor dessa terra aqui, porque ele não quer que a gente viva aqui, ele quer que a gente viva com ele. Mas ele, mesmo nessa terra aqui, ele procura nos guiar, ele procura nos direcionar para que tenha o melhor, para que a gente possa viver o melhor aqui. Mas a função principal nossa aqui não é viver o melhor, não é ser rico, não é ser próspero, não é ter do bom e do melhor, né? A nossa função aqui de filhos de Deus é poder captar mais almas para a libertação, para conhecer o plano do Senhor de salvação, né? É trazer mais pessoas para conhecer a Deus e ter a oportunidade de salvação. Essa é a nossa função aqui, né? A partir do... Deus quer o melhor pra gente? Sim, Ele quer. Ele faz de tudo por isso. Ele faz de tudo para isso. Mas a prioridade dele nessa terra aqui não é essa. Ele quer que a gente viva bem, que a gente se alimente bem. Sim, Ele quer paz e tranquilidade pra gente. Mas Ele sabe que essa paz e tranquilidade a gente vai ter no reino de Deus, que foi o reino que ele preparou para nós desde o princípio. Que esse mundo aqui não é dele, ou seja, se não é dele, não é nosso, né? Não é nossa herança esse mundo aqui, porque esse mundo aqui pertence ao mal. Então, se não é nossa herança, então não tem o porquê lutarmos para melhorar, não tem o porquê lutarmos para esse mundo aqui. Então nós temos que lutarmos para irmos para o nosso mundo, que é o reino de Deus, o qual Ele preparou para nós.
Esse mundo, sim, a luta dele é para que nós todos possamos ir para lá, porque ele já preparou para lá, e lá sim tem um banquete maravilhoso para nós. Sentiremos fome? Não, o banquete será apenas por prazer. Né? Lá teremos uma vida tranquila, em paz, sossegada, não terás preocupação, doença, dores, tristeza, mágoa, angústia, não terá nada disso, né? E nem lembraremos desse mundo aqui. Então a nossa luta é essa, mas enquanto estamos aqui, obviamente, Deus quer que a gente se sinta bem, que a gente se sinta feliz. Então ele faz de tudo para que a gente viva bem, para que a gente viva feliz. Por isso que, para começar, quando nós conhecemos a Deus, quando nós resolvemos entregar a nossa vida a Deus, então já para começar, ele nos dá a paz de espírito. Porque essa paz de espírito só ele pode nos dar. Então isso já nos proporciona uma grandeza imensa, faz uma diferença tremenda em nossas vidas. E já começa por aí. Então é diferente quem serve a Deus, mesmo nesse mundo aqui. Mesmo que Deus não almeje esse mundo aqui para nós, mas vivendo nesse mundo, quem serve a Deus tem uma vida diferente, porque mesmo tendo as dificuldades que são normais nesse mundo aqui, a gente vê a solução vindo, e o problema nunca passa tempo suficiente em nossas vidas para nos abalar, porque Deus manda a resposta rapidinho. Deus já manda a solução. O problema vem, quando o problema vem, a solução já está ali preparada para vir logo em seguida. Então essa é a diferença. Então venha para a presença de Deus, Ele está te chamando, Ele está te cutucando faz tempo, falando, filha, acorde, abre seus olhos, né? Filho, preste atenção, eu estou te chamando. Né? Tira a venda desses olhos, olha o caminho que você está seguindo, presta atenção, olhe sua vida como está, né? Essa correria que você está fazendo, poxa, não está dando certo, a vida inteira você luta, 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 não está conseguindo conquistar as coisas. Presta atenção, porque quem anda nos caminhos do Senhor não precisa fazer tanto esforço assim. Porque Deus mostra o caminho certo a ser seguido. E quando Deus mostra o caminho certo, como diz, o caminho é certo. Então, o final vai ser a vitória. Não tem como dar erro. Agora, se você está seguindo um caminho e está errando, 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 então não é Deus que está te guiando. Alguém está se disfarçando de Deus. Alguém está se passando por Deus, fazendo você acreditar que você está servindo a Deus, mas não está. Esse Deus que está em sua vida não é o Deus único, não é o Deus verdadeiro. Então preste atenção, a palavra de Deus diz, vigiai e orai. E nos fins dos tempos, o anticristo virá e ele enganará a muitos. E ele enganará a muitos. Perdoe-me, né? Um imprevisto assim a gente não pode prever. Mas como eu estava dizendo, então, o anticristo vai enganar muita gente, ele vai se passar. A palavra de Deus diz, né, que Satanás engana muita gente porque o próprio é o pai da mentira, ele se disfarça de anjo de luz. Então preste atenção, né? Pense bem. Reflita como está a sua vida hoje, né? Reflita a sua vida toda, né? Não só de hoje, mas a sua vida toda, como foi, nos seus princípios que você seguiu, os caminhos que você seguiu, as coisas que você fez da vida, em que te levou, as suas crenças, em que te levou, né? Onde você foi parar. Presta atenção, pense bem, viu? Porque quem segue a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo, esse ele não desampara. Pode dificultar um pouquinho as coisas,
mas Ele não desampara. E o principal, aqui dentro, a liberdade que a gente tem aqui dentro, a tranquilidade que a gente tem aqui dentro, é impagável. Deus nos proporciona uma tranquilidade, eu não sei nem exprimir a palavra, né? Expressar a palavra correta que é. Mas pense, reflita, né? E converse com Deus, converse com Ele. Ah, eu não sei como orar, não tem jeito de orar. É conversar do jeito que a gente está fazendo aqui, ó. Você senta e conversa. Se tiver de chorar, chora. Se tiver de rir, ria. Mas senta, conversa, ajoelha, conversa, deita, conversa. A maneira que você se sinta confortável. Você tem que se sentir confortável, né? Não adianta você ficar numa posição que te incomode. Se sinta confortável, relaxado e converse com o Senhor e aguarde, porque se for de coração, Ele vai te responder. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de divulgar a sua palavra, Senhor. Louvado seja, Pai. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. E traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai, de Tua presença, de Tua direção, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. Para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.